Nosso Jornal. Oferecimento: Prefeitura da cidade do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas. Boa noite. Veja na edição de hoje do Nosso Jornal. Ministro da Ciência e Tecnologia discute no Recife o uso do biocombustível. Funcionários do Programa Saúde da Família protestam contra a realização de concurso público. E artesãos se preparam para expor na FENEARTE. Pernambuco vai receber mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais para investir em obras de saneamento, urbanização e habitação. O acordo foi firmado hoje entre o governador Eduardo Campos e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, em Brasília, e tem financiamento do Programa de Aceleração do Crescimento. Entre os projetos aprovados para Pernambuco estão a construção da adutora de Pirapama e a melhoria da distribuição de água e esgotamento sanitário na região metropolitana e em algumas cidades do interior. As obras estão previstas para serem iniciadas nos próximos 3 meses. Empresários e representantes de empresas públicas discutiram hoje os investimentos para a utilização do biodiesel no mundo. O encontro fez parte da programação do Fórum Nordeste 2007. O Fórum Nordeste 2007 discutiu o uso do biocombustível no Brasil e no mundo. O evento foi aberto com a palestra do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, que ressaltou a importância do biocombustível para o Nordeste. O Nordeste não tem o planejamento feito, que é feito com base em extrapolação, não tem um papel tão relevante quanto deve ter, por razões diversas. A produção, o Nordeste já produziu 100% da cana-de-açúcar, hoje produz 10%. Então o planejamento é feito em dados realistas. E cabe a nós aqui no Nordeste reverter essa situação. O ex-ministro da Agricultura e atual presidente do Conselho de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, acredita que é necessária a criação de um mercado mundial voltado para o biocombustível e que o Brasil merece destaque neste cenário. O mundo inteiro sabe que o biocombustível é uma questão irrecorrível, porque tem a ver não apenas com o suprimento de combustíveis líquidos, cuja demanda vai crescer 55% nos próximos 30 anos, mas tem a ver principalmente com a questão do aquecimento global. Nós precisamos fazer convênios com outros países, como os americanos fizeram conosco hoje, como estamos buscando com o japonês. Hoje vou para o Japão para estar lá ainda amanhã discutindo esse tema, para criar uma relação do Brasil, que tem a tecnologia, com um país que tem capital, para desenvolver o etanol em outros países com a tecnologia brasileira e o capital estrangeiro. O governo do estado anunciou hoje que vai cortar o ponto dos professores que faltaram ao trabalho durante a greve. A categoria paralisou as atividades desde o dia 8 de junho. Na assembleia realizada hoje, os professores da rede estadual de ensino decidiram continuar a greve. O sindicato da categoria propôs encerrar a paralisação e continuar apenas com os protestos. Mas a proposta não foi aceita. Amanhã, às 2 horas da tarde, vai ser realizado um protesto em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Estado. A próxima assembleia da categoria está marcada para sexta-feira, às 9 horas da manhã. Depois de 5 meses de discussões em plenário, os vereadores do Recife aprovaram hoje o texto final da nova Lei Orgânica do Recife. A atual lei orgânica, que é uma espécie de constituição do município, está em vigor desde 1990. A nova lei orgânica do Recife foi aprovada hoje em segunda votação, depois de 1 ano tramitando na Câmara. 150 emendas foram apresentadas ao projeto original do Executivo. Uma comissão especial foi formada para analisar o projeto. A votação começou no mês de março e foi marcada por muitos adiamentos e discussões em plenário. Entre os itens modificados pelo novo texto estão o aumento do período de licença maternidade de 4 para 6 meses e a reserva de um percentual de cargos e empregos públicos para pessoas da raça negra. O vereador Vicente André Gomes, do PCdoB, foi o relator do projeto de lei da nova Lei Orgânica do Recife. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, vereador. Boa noite, Catarina. É um prazer aqui me encontrar na TV Universitária para ser entrevistado e falar dessa lei que representa
ao nosso entender, um leito natural para as boas políticas públicas que o Recife possa ter. A história de um povo se faz com políticas públicas, né? É verdade, o prazer é nosso recebê-lo aqui no nosso jornal. Depois de um ano de tramitação, 5 meses de discussões em plenário, é um alívio concluir a votação da lei orgânica? Eu digo o seguinte, o grande objeto de um médico é salvar a vida, de um legislador é concluir os objetivos da lei. Na verdade, nós passamos um ano discutindo, trabalhando, emendando, conciliando e depois entramos no campo da votação. 5 meses de tentativa de equacionar 145 artigos que foram emendados, apresentados, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da cidade do Recife. E hoje concluímos isso, né? Eu posso até, na condição de relator, me dizer que chegamos ao ponto de alívio de um dever cumprido. Foi um processo difícil, né? Assim, muitas propostas, muitas emendas apresentadas levantaram muita polêmica, como a própria emenda que aumenta para 6 meses o tempo da licença maternidade e alguns outros pontos assim que foram divergentes entre os vereadores. O senhor diria que isso faz parte realmente do processo de aprovação de uma lei tão complexa como a Lei Orgânica do Recife? É exatamente isso, Catarina. A polêmica se dá pela complexibilidade da lei. Não é? E a democracia. Você imagine que o AI-5, que foi no regime autoritário, ele foi imposto ao Congresso Nacional e aceito durante muito tempo pela imposição dos canhões e das metralhadoras. Hoje nós temos o diálogo, a palavra e a voz para argumentar. E vai, através do convencimento e do bom senso, o equilíbrio para a votação. Por essa razão, tanta polêmica, mas com certeza. A Lei Orgânica do Recife representa, sem dúvida, uma das leis mais avançadas do nosso país. Recife vai na dianteira em todas as discussões quando se tratar de políticas públicas e de luta por uma lei que represente a qualidade de vida. Agora, depois de aprovado o texto, qual o próximo passo? Assim, quando ela entra em vigor, quando é que realmente passa a valer? Na verdade, a legislação fala em 15 dias úteis para que ela possa ser promulgada. A casa entrou no recesso, mas no momento certo ela é convocada para fazer a promulgação. E isso aí começa então a gerar os seus efeitos, os efeitos da lei. Ou seja, a licença maternidade, a autonomia do poder legislativo na fiscalização do executivo, não é? O direito de legislar em matéria tributária, não definido pela Constituição e por decisões do Supremo, não é? A adoção de crianças, que não é só gerar crianças e ter licença de 6 meses, é adotar criança, que é muito mais complexo. A servidora pública que adotar uma criança terá os mesmos benefícios de quem gera. E é algo muito complexo, mas traz uma dimensão social muito grande. Além desta emenda, que outras o senhor destacaria assim, como importante, como uma conquista para o recifense? Por exemplo, a questão dos portadores de necessidades especiais, doenças como AIDS, terão isenção de impostos municipal desde que seja beneficiário de um imóvel. Então, se o indivíduo tem AIDS e é portador de um imóvel, ele automaticamente passa a ter isenção de IPTU, né? E outras normas criadas pela lei orgânica, através da lei maior, que vai definir, por exemplo, a discussão da questão das ex e pré-ex, que estamos às vésperas de um estudo do plano diretor, e que a lei orgânica vai ser o leito natural para receber o plano diretor e com ele complementar aquilo que a casa precisava. Por exemplo, nós não podemos continuar vivendo
em que foi feito ZEIS, PREZEIS, definições de áreas importantes para o âmbito social e de repente começa a se edificar em populações pobres, ribeirinhas, destruindo a especulação imobiliária porque não foi regulamentado. O que é que define a lei? Que se, na verdade, o prefeito, em 360 dias, não fizer regulamentações, automaticamente ficará valendo a lei anterior que permitirá a construção. Então, a responsabilidade do Executivo passa a ser maior. Uma contribuição importante, Importante, então, né? sem dúvida, para a qualidade de vida. Ok. Vereador, muito obrigada por sua participação aqui no nosso jornal. Catarina, foi um prazer e estamos ao inteiro dispor da TV Universitária para qualquer esclarecimento. Obrigada. A Polícia Federal apresentou hoje 2 homens e uma mulher detidos por tráfico de cocaína. Salim Vaz Cerquinho, de 42 anos, e Lídia Oliveira da Silva, de 25 anos, foram presos em flagrante com cerca de 4 quilos da droga dentro de casa. Segundo a polícia, eles trouxeram a cocaína de Manaus, no Amazonas, com a ajuda de Homero Batista da Costa, de 43 anos. Salim Cerquinho é policial civil e foi afastado há 12 anos por furto de veículo. Os 3 foram autuados por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico e podem pegar até 20 anos de prisão. Homero da Costa e Salim Cerquinho foram encaminhados para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna, o COTEL. E Lídia Oliveira foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife. Em instantes, funcionários do programa Saúde da Família contestam o edital de concurso. E uma doença pouco conhecida se torna cada vez mais comum entre os jovens. A gente volta já. Ainda não há informações sobre os 2 homens desaparecidos desde ontem no arquipélago de Fernando de Noronha. O mestre de embarcação Nilson Pedro da Silva, de 45 anos, e o instrutor de mergulho Gustavo Henrique Burato, de 28 anos, estavam de folga e saíram para pescar em um barco sem equipamentos de segurança na manhã de ontem e não retornaram à ilha. As buscas de hoje foram feitas com embarcações particulares. Amanhã, a Marinha e a Aeronáutica iniciam as buscas. Profissionais do Programa Saúde da Família do Recife protestaram hoje contra a realização de um concurso marcado para o próximo domingo. Por causa do protesto, pouca gente conseguiu atendimento nos postos do PSF. Neste posto de saúde em Santo Amaro, quem tinha consulta marcada para hoje foi surpreendido pela paralisação dos servidores do Programa de Saúde da Família, o PSF. Apenas 30% deles continuaram as atividades. O filho de Dona Rosélia estava com crise de asma e não foi atendido. Eu vim trazer meu menino para anabolizar, mas teve essa paralisação aqui no posto. Aí não pode anabolizar o menino, tem que voltar para casa com o menino cansado. Médico que é bom não tem que esperar, né? O pedreiro Antônio de Paula também não conseguiu mostrar os exames ao médico. Eu fui surpreendido pela essa paralisação, porque eu estava certo que iria encontrar o atendimento aqui, não encontrei, né? Nesse outro posto, na comunidade do Pilar, quem chegou até às 9 da manhã ainda conseguiu ser atendido. Representantes de várias categorias do PSF estiveram reunidos na Câmara dos Vereadores para pedir a suspensão do concurso público marcado para o próximo dia 8 de julho, que deverá efetivar 1.000 trabalhadores em toda a capital. De acordo com a presidente da Associação dos Trabalhadores do Programa de Saúde da Família do Recife, o edital publicado no último dia 31 de maio exclui do concurso os enfermeiros de nível superior e avaliação de títulos. Até o momento o resultado foi favorável porque os vereadores nos mostraram bastante sensibilizados com a nossa questão. Nós vamos tentar interferir junto com o Tribunal de Contas, vamos entrar com a liminar na Justiça para tentar suspender e a gente conseguiu o apoio dos vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde. A Prefeitura do Recife esclareceu em nota que a mudança na prova de títulos para o concurso foi feita atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Pernambuco. Para os 2 órgãos, a pontuação é válida apenas para os profissionais que tenham algum tipo de especialização. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda não decidiu sobre a abertura de vagas para enfermagem no concurso.
Tomam posse amanhã a diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, Luciana Graçano, e a vice Fabíola Albuquerque, eleitas em março deste ano. A cerimônia está marcada para as 7 horas da noite no prédio da faculdade. Na ocasião, vai ser lançada a campanha para conseguir fundos para a recuperação do prédio da faculdade, construído em 1912. Os interessados em contribuir com a recuperação do edifício devem entrar em contato com a FAD pelo telefone 21 26 7860. Ficar já faz parte do vocabulário da maioria dos jovens, mas os médicos alertam que esse tipo de comportamento pode pôr em risco a saúde. Os beijos trocados com muitos parceiros podem facilitar a transmissão de uma doença pouco conhecida, mas que pode causar graves complicações: a mononucleose. É com a cena do beijo que vários atores e filmes se tornaram conhecidos. É o famoso beijo que leva ao final feliz para casais apaixonados. Entre os jovens e adolescentes, este ato é cada vez mais praticado, só que nem sempre com um parceiro apenas. E algumas vezes, o final pode não ser tão feliz. Os relacionamentos relâmpago, que nem sempre duram mais que um dia, são potenciais causadores de uma doença que cresce silenciosamente entre os jovens. Os adolescentes são o principal grupo de risco quando o assunto é mononucleose. A síndrome foi descrita pela primeira vez em 1920, mas só na década de 60 o vírus Epstein-Barr foi detectado e isolado. A mononucleose ficou conhecida como doença do beijo porque a transmissão ocorre pelo contato da saliva contaminada pelo vírus com a mucosa da boca e da garganta livre do germe. Foi o que aconteceu com o adolescente Guilherme Cavalcante, de 16 anos. O costume de ficar e trocar beijos com mais de uma garota trouxe consequências para o jovem. Ele chegou a ficar internado por 6 dias. Como eu estava muito inchada, eu não conseguia me alimentar, tive que tomar soro e antibiótico para desinchar as amígdalas e para baixar a febre. Segundo o infectologista Carlos Eduardo Padilha, cerca de 90% da população já esteve em contato com o vírus da doença do beijo. Mas estar com o vírus não significa necessariamente manifestar a doença. E é por isso que o risco de transmissão é maior. Febre é um sintoma principal. Linfoadenomegalia, que é conhecido popularmente como lândrias no pescoço, especialmente, mas podem surgir nas axilas, até mesmo na virilha podem surgir. O aumento do linfonodo. Febre persistente, comumente aparece o que nós chamamos de exudato na garganta, que é nada mais nada menos do que pus, uma secreção purulenta na garganta. O infectologista completa que sem tratamento pode haver complicações. Ruptura do fígado. Outras complicações como uma meningite viral, uma meningite asséptica pode ocorrer. Como é uma doença sistêmica, teoricamente, todos os órgãos podem ficar afetados, podem ser afetados pelo vírus. E começa a funcionar amanhã o Hospital e Maternidade de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Vão ser oferecidos serviços de pronto atendimento em maternidade, além de exames médicos, como o teste do pezinho e o teste rápido de HIV para a gestante e o recém-nascido. O Hospital Maternidade de Abreu e Lima fica na rua Caruaru, sem número, no bairro de Caetés Velho. Daqui a pouco, artesãos se preparam para a FENEARTE. É só um instante. Artesãos pernambucanos se preparam para participar da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE. Este ano, 2.500 expositores de todo o Brasil e de outros 17 países vão participar da feira. Aqui, as mãos não param. Com uma agulha de crochê, a artesã Graça Albuquerque, de Limoeiro, deixa panos de prato mais coloridos. Nas bordas, ela aplica pequenas frutas feitas de crochê. Já a artista Edja de Castro, daqui do Recife, conta com a ajuda do pincel para transformar cabaças em bonecos. Cada pedaço precisa ser delicadamente coberto com tinta. Ela produz até 200 bonecos por mês. Graça consegue fazer cerca de 500 panos de prato no mesmo período. E uma vez por ano,
A agulha de graça e o pincel de Edja precisam trabalhar em ritmo acelerado. Nesta época, a produção delas quase triplica. Isso tudo porque daqui a alguns dias elas vão participar da FENEARTE, Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que é considerada uma das maiores do país nessa área. O evento está na 8ª edição e deve receber cerca de 200 mil visitantes. Por conta da FENEARTE, sempre a gente tem que produzir mais, né? Porque a procura é maior, né? Então a gente tem que realmente se preparar. Para mim, hoje eu considero que é uma oportunidade de trazer 3, 5 vezes mais clientes e clientes potenciais, que meu interesse maior em FENEARTE é fechar negócio com lojistas. As duas vão expor no estande da Associação de Artesãos de Pernambuco, a ASSOCIAP, junto com outros 13 artistas do estado. A FENEARTE vai ser realizada de 6 a 15 de julho no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma ótima noite para você e até amanhã. Nosso Jornal. Oferecimento. Prefeitura da cidade do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas.